Olá, senhores e senhoritas, espero encontrá-los bem para essa nossa reta final de preparação para a retomada desses conceitos do primeiro semestre de 2025 em História do Brasil. Bom, a gente teve uma jornada longa, passando já pelo Brasil Colônia e entrando na experiência do Brasil Império, mas eu quero destacar alguns pontos com vocês hoje, pensando aí na nossa avaliação. E, inicialmente, eu quero destacar com você aquele período que a gente teve de crise do sistema colonial português. Um momento em que as lideranças aqui no interior do Brasil começam a sentir que a interferência da coroa portuguesa já não respeita ou não compartilha com os mesmos objetivos dessas lideranças locais, levando aí algumas experiências inicialmente nativistas, mas no que a gente vai focar agora, o que a gente vai mas agora a gente vai focar naquele período conhecido como os movimentos emancipacionistas, as conjurações mineira e baiana. Você bem sabe que o mundo está vivenciando aí uma expansão do pensamento liberal, o iluminismo está influenciando uma onda de movimentos mundo afora, e essa influência chega aqui no Brasil. Inicialmente, em 1789, a gente tem a experiência da conjuração mineira. E aqui vai a primeira dica para a sua prova. Estudar conjuração mineira e baiana é muito válido você olhá-las de maneira comparativa. Por exemplo, quando eu falo de conjuração mineira, eu estou falando, então, de um movimento liderado pelas elites, com o foco principal na questão econômica. Você deve se lembrar da derrama, o imposto criado pelo governo português para tomar à força o equivalente ao imposto não pago pelos colonos em cima da extração do ouro. Então, essa liderança da conjuração mineira tinha como um dos seus principais objetivos justamente impedir a cobrança da derrama. Por isso, a gente vai dizer que a questão econômica é fator central nesse movimento. Já a conjuração baiana vai se diferenciar da conjuração mineira nesses dois aspectos iniciais, porque a sua liderança se encontra nas camadas populares, já que o seu âmbito principal de discussão, diferente da mineira, que é a economia, na conjuração baiana a gente está falando de uma conjuntura social e racial. Você vai se lembrar que desde o deslocamento do eixo político-econômico do Nordeste para o Sudeste, com a transferência da capital saindo de Salvador e indo para o Rio de Janeiro, o Nordeste, sobretudo essa região ali da Bahia e outros polos importantes de contestação do poder português, entram num processo quase que de esquecimento. Você tem, inclusive, uma crise de abastecimento alimentício acontecendo ali na Bahia, além, é claro, do fator chave para desencadear esse movimento, que é a exclusão social, a discriminação ocorrida com as pessoas negras, obviamente em função aí da escravidão. Bom, diante disso, eu já te dei aí duas diferenças entre elas, a conjuração mineira com a sua liderança nas elites e seu foco na questão econômica, a conjuração baiana liderada pelas camadas populares, o foco na questão social e racial. Mas agora eu quero te apresentar dois elementos de identificação entre os movimentos, ambos de influência iluminista, ambos objetivavam a independência da sua província sob o modelo republicano. Agora vale o destaque. Cuidado, porque essa independência divulgada pela liderança da Conjuração Mineira e pela liderança da Conjuração Baiana não tinha como objetivo a independência do Brasil. Ela era apenas uma independência regional. Porém, você se lembra que ambos os movimentos tiveram aí um desfecho semelhante. O governo português
descobre a articulação dessas lideranças. No caso da Conjuração Mineira, um dos líderes vai delatar o movimento em troca de perdão financeiro das suas dívidas. Já na Conjuração Baiana, a panfletagem para convocar a população acaba sendo rastreada pelo governo que identifica os seus líderes. Em ambos os casos, a gente tem ali prisão dos líderes, você tem esquartejamento e exposição em praça pública de alguns desses representantes dos dois movimentos. Daí dizer-se que esses movimentos eles são conspiratórios, já que ambos foram interferidos, né, ali de alguma maneira pelo governo, não levando a sua concretização. Diante desse movimento todo, soma-se um elemento externo fora do Brasil, que é o Império Napoleônico, e você vai se lembrar que em 1806 Napoleão decreta o bloqueio continental, obrigando que todos os países europeus não fizessem comércio com a Inglaterra com o objetivo de enfraquecê-la, para que o Império Napoleônico francês pudesse então se valer disso. Em 1806, diante desse decreto, a gente vai ter, por exemplo, Portugal furando e desrespeitando essa ordem, levando Napoleão a cumprir com a ameaça que havia sido feita. Quem desrespeitasse isso seria então invadido pelo exército napoleônico. E de fato isso acontece em 1808, o que vai motivar a vinda da família real portuguesa para o Brasil, que é o nosso próximo tópico. Deixa eu